dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer algo diferente, é a primeira vez que estamos fazendo, mas creio que será bênção trazer o estudo de Atos para vocês através dessa ferramenta que nós temos por conta de toda essa situação que estamos passando, né? Então, eu queria orar primeiramente, amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que o Senhor deixou para nós. E pedimos agora, Deus, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos orientar nesse estudo, para a Tua honra e para a Tua glória, venha alimentar a Tua igreja por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Rapidamente antes, juntamente com o vídeo, eu vou lançar no grupo também o estudo, né? Se você quiser acompanhar, então se de repente quiser imprimir para acompanhar e tudo mais, você pode ficar à vontade. Amém? Então vamos começar. Primeiramente vamos ler o texto lá de Atos capítulo 20. Amém? Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia. Então ele está indo para a Macedônia, depois ele volta novamente para a Macedônia. Sendo acompanhado por Sópater, filho de Peron, de Bereia, Aristarco e Sicondo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fique alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, e se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, então, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Serviram ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá comigo ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, me verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veria sua face. Então o acompanharam até o navio. Esse é o texto que vamos estudar de Atos, capítulo 20. Claro que novamente não vamos destacar todos os detalhes que tem, como temos feito, mas eu quero destacar alguns detalhes. Se você tem aí a sua folhinha, você pode acompanhar. Então vamos começar pela introdução. Vimos no capítulo 19 que Paulo começa a sua terceira viagem missionária, atravessando as regiões altas e chegando até Éfeso. Nessa primeira parada em Éfeso, aprendemos que precisamos crucificar o nosso eu, demonstrar um verdadeiro arrependimento e viver na força do Espírito Santo. Agora no capítulo 20, vamos ver Paulo passando pela Macedônia, Grécia, Troade e Mileto. Em cada um desses lugares, o apóstolo nos deixou lições preciosíssimas, que vamos ver hoje. E como temos feito com perguntas, e agora vão entrar as questões e as perguntas, claro que a gente não tem a mesma dinâmica quando estamos na igreja, o pessoal respondendo e tal, creio que vai ser um pouco mais rápido, eu vou fazer a pergunta, já vou responder e tentar trazer tudo aquilo que o texto nos traz dentro de cada pergunta. Amém? Então vamos lá. Observações e questões em relação a esse texto. Primeira pergunta que queria destacar é: por que Lucas faz questão de citar a comitiva que foi com Paulo pela Macedônia? Se a gente olhar o texto, Paulo cita vários nomes ali nos versículos 3 e 4, vários homens que acompanharam Paulo nessa viagem pela Macedônia, certo? A gente vê Aristarco, Gaio, Timóteo, Tito, vários homens, né? Por que Lucas, ao escrever Atos, faz questão de citar esses nomes com Paulo? Isso fica claro, isso clareia para nós quando a gente lê os outros textos que está aí na sua folhinha, de Romanos 15, 25, 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8. Eu vou ler só o de 2 Coríntios 8 por causa da questão do nosso tempo, mas diz assim, o 2 Coríntios 8 fala assim, versículos 1 e seguinte, fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Lembra que Paulo estava passando pela Macedônia. No meio da mais severa tribulação e grande alegria, e a extrema pobreza deles, transbordava em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado,
também completasse esse ato de graça da parte de vocês e tudo mais. Está falando então dessa oferta que os macedônios levantaram para a igreja da Judéia. Ou seja, então Paulo está passando ali pela Judéia junto com essa comitiva, arrecadando ofertas dessa igreja, da igreja da Macedônia, para a igreja da Judéia, que estava indo para Jerusalém. A gente tem que lembrar disso. Amém? Então, por que Lucas faz questão de citar toda essa comitiva? Aí está a resposta na apostila. Fala assim, Lucas faz questão de citar essa comitiva, porque conforme vemos nos textos sugeridos acima, essa foi uma viagem que Paulo arrecadou ofertas para a igreja da Judéia. Por isso Lucas fez questão de citar os nomes daqueles que estavam com Paulo, para evitar qualquer tipo de falatório com relação à honestidade de Paulo, com relação às ofertas da igreja. Ok? Então, está mostrando, além também da generosidade da igreja, né? E mostrando também a seriedade que os apóstolos e Paulo ali lidavam com essa questão financeira. E como temos feito, né, todas as perguntas, isso nos ensina. Né? O que isso nos ensina? Isso nos ensina, primeiro, o zelo que devemos tratar as questões financeiras da igreja. Esse é o primeiro ensinamento desse texto, dessa parte. Hoje a gente vê a igreja sendo muito criticada por causa justamente dessa área. Né? A primeira coisa que as pessoas falam quando... eu vou na igreja. Você dá o dízimo? Porque o mau testemunho nessa área de muitas igrejas tem sido muito complicado. E a gente aprende aqui com a igreja primitiva, o começo, nessa terceira viagem missionária de Paulo, ele cuidando e tendo zelo justamente com essa área, citando as pessoas que estavam com ele, arrecadando esse dinheiro, ou seja, para se proteger e mostrar o zelo que eles tratavam com isso. Não era da forma que muita gente vê hoje. E além disso, em segundo lugar, como a igreja primitiva era generosa e tinha como privilégio ajudar os outros irmãos cristãos. O texto lá de Coríntios que a gente leu fala isso. O privilégio que eles tinham de contribuir. Eles entendiam como um privilégio. E essa é uma lição também para nós. Privilégio de contribuir com os outros. Amém? Creio que é isso, essa questão, já trazendo para nós. A segunda questão é, por que Lucas fez questão de citar o milagre da ressurreição de Eutico realizado por Deus através da vida de Paulo? A gente leu no texto, vou ler novamente, que tem a situação daquele rapaz que, quando Paulo chega em Troade, ele faz uma pregação meio que longa, e o rapaz cai lá do terceiro andar e ele morre, e Paulo vem e ressuscita ele. Por que Lucas faz questão de citar isso aqui, neste momento? E a resposta, aqui na apostila, é: Lucas desejava mostrar que Paulo, o apóstolo aos gentios, tinha a mesma autoridade apostólica de Pedro, o apóstolo aos judeus. O texto de Atos 9,40 mostra quando Paulo ressuscita Dorcas. Paulo não, Pedro ressuscita Dorcas. Ou seja, a mesma autoridade que tinha sobre Pedro, que tinha a missão de evangelizar os judeus, Paulo também tinha essa mesma autoridade apostólica ao evangelizar os gentios. Por isso que Lucas faz questão de citar isso, deixando claro que então que o evangelho é para todos, sem nenhuma exceção. E aqui a gente tem que lembrar o que o judeu pensava do gentio. Quando alguém era excluído da igreja, ou excluído do meio dos judeus, falava, trate como gentio e publicano. Porque eles eram, o gentio não era bem visto, não era bem tratado pelos judeus, era uma escória, eles não tinham muito bem, tratavam muito bem os gentios. E o fato de Lucas mostrar que Paulo tinha essa autoridade, assim como Pedro, para evangelizar os gentios, nos ensina o quê? Que o evangelho é para todos, sem exceção. A gente não pode ter nenhum preconceito para pregar o evangelho. Ok? E é isso que nos ensina, lendo aqui a apostila, isso nos ensina que devemos pregar o evangelho a todos. Até, e aqui é interessante, até para aqueles que julgamos que não tem mais jeito. Pois só Deus conhece o coração das pessoas. E mais, temos que lembrar que nós somos gentios. Ou seja, somos, de certa forma, frutos do ministério de Paulo, autenticado por Deus, né? Autorizado por Deus. Então, a gente não pode pregar o evangelho com preconceito, ou achando, mas essa pessoa nunca vai se converter. Mas essa pessoa não tem jeito. Não, o evangelho tem que ser pregado para todos. Porque o evangelho ali
A missão dada para Deus, para Paulo, que era evangelizar os gentios, foi autenticada com os mesmos milagres. E não é só esse milagre. A gente já fez algumas comparações aqui em outros estudos de como Pedro e Paulo têm muitas coisas em comum desse agir de Deus através do ministério de Pedro e através do ministério de Paulo, justamente mostrando para nós a importância do evangelho global, o evangelho para todos, né? Então, isso que a gente aprende aqui também. Terceira pergunta: de onde vinha a autoridade de Paulo para ensinar os pastores, presbíteros, líderes, né, da igreja de Éfeso? A gente viu no texto que quando Paulo chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros, os pastores de Éfeso, e dá uma lição a eles. Na verdade, aqui, se não me engano, é o terceiro discurso de Paulo, mais comprido aqui. E ele dá esse discurso justamente para os pastores, para os líderes ali da igreja de Éfeso. E o que a pergunta que está aqui é de onde a autoridade de Paulo? Né? Se a gente olhar o versículo 18, e aí eu quero ler o versículo 18, fala assim: quando chegaram então esses presbíteros, Paulo disse a eles: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, que era a província onde Éfeso era a igreja principal. A resposta é: a autoridade de Paulo vinha do exemplo de vida dele. Paulo deu um exemplo de vida. Ou seja, se quisermos cuidar da igreja, não temos que ser bons em dar opiniões. Temos que ser bons em realizar opiniões. O que vale é o nosso exemplo. O que vale é... A gente tem que ser bom em apontar um caminho. A gente tem que seguir pelo caminho. Paulo, a autoridade de Paulo estava no exemplo. Ele fala: vocês viram como eu vivi esse evangelho. A autoridade de Paulo estava ali. E tem uma frase de um filósofo chamado Waldo Emerson. Ele fala assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ver o que você... não estou conseguindo ouvir o que você fala. Por isso que aí, o que isso nos ensina, já seguindo aqui? Isso nos ensina que a autoridade da nossa fé não está naquilo que cremos ou dizemos crer, mas como vivemos o que pregamos. As pessoas não estão atentas ao que falamos, mas sim ao que fazemos. Desculpa. Se quisermos pregar o evangelho verdadeiro, temos que viver o evangelho. As pessoas não estão preocupadas no que eu falo, não estão preocupadas em saber a fé que eu tenho, mas estão preocupadas em ver a fé no nosso coração. E aqui cabe um parênteses. Dentro de toda essa situação que a gente está vivendo hoje no mundo, com essa questão do coronavírus, será que o mundo lá fora vai ver diferença na nossa atitude? A gente diz que tem fé? A gente diz que confia em Deus? Será que o mundo vai ver diferença na nossa atitude agora? Ou a gente está tudo no mesmo saco, correndo para os mercados, fazendo compras absurdas e ficando tudo preocupado? Claro que devemos ser prudentes, e é por isso que estamos fazendo esse vídeo aqui. A gente não está lá na igreja porque a gente tem que ser prudente, né? Nós vamos seguir, óbvio, ok? Mas pânico, medo, a falta de fé. Como que a gente vai falar de fé para as pessoas se a gente não tem essa fé? Então aqui é um exemplo. Paulo, ele, ao chamar os presbíteros ali, a maior autoridade que Paulo tinha na vida deles, não é porque Paulo conhecia muita coisa, ou porque Paulo... Não, mas é porque Paulo vivia aquilo que ele pregava. Amém? E aí cabe para nós também, nesse momento que estamos vivendo hoje. Será que a gente está mais... a gente está com um bom discurso ou uma boa prática da nossa fé? Amém? Seguindo aqui então. Quarta e penúltima pergunta. Está sendo mais rapidinho por conta, né, que a gente não tem toda essa dinâmica que temos nas quartas-feiras. Amém? O que Paulo nos ensina sobre humildade nesse texto? Olha o versículo 19, fala assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aí lá no versículo 22 ele vai falar assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Desculpa. Sem saber o que me acontecerá ali. Olha o que ele fala. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Todavia, olha o que ele fala, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E ele fala sobre humildade aqui no começo. O que Paulo nos ensina sobre humildade aqui? E a resposta é, Paulo nos ensina que humildade é renunciar a si mesmo e suas vontades em prol da vontade e obra do Senhor. Queridos, humildade não é ter pouco dinheiro, humildade não é... Dentro do que Paulo ensina aqui, humildade é eu abrir mão das minhas ideias, do meu eu, da minha vontade. Paulo fala, eu sei que eu vou sofrer para Jerusalém, mas eu vou lá porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o Evangelho. Eu estou fazendo tudo em prol do Evangelho. É isso que Paulo fala. Então isso é humildade para Paulo. É não olhar para você, mas olhar para aquilo que Deus tem para nós. Paulo deixa claro aqui que não se importa, nem considera a vida de valor algum para ele mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ou seja, Paulo entendia perfeitamente que o mais importante em sua vida não são os seus valores, ideias e vontades, mas sim a única e exclusivamente a vontade de Deus. Não é dele. É a vontade de Deus. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que como igreja de Cristo, responsável por sua obra, pela obra de Cristo, precisamos ser humildes. Como? Abrindo mão de tudo aquilo que eu acho importante para a igreja e buscando o que Deus tem para a igreja. Abrir mão de tudo aquilo que eu acho que é importante para buscar o que Deus disse que é importante para o corpo de Cristo. É assim que a gente trabalha, é assim que é a humildade que Paulo está ensinando aqui. A gente buscar aquilo que Deus quer, não olhar só para nós. E de novo, voltando, aplicando para o momento que estamos vivendo hoje. O que Deus tem para esse momento? Esquecer um pouquinho a nossa vontade, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente entende. E não, busca o que Deus quer para esse momento como igreja. Estamos vivendo os momentos finais, não tenho dúvida. Vários pastores estão falando isso. E nós como igreja, como devemos agir? O que devemos fazer nesse momento? Abrir mão do nosso e procurar mais o outro. E é o contrário que a gente está vendo que o mundo está fazendo. Hoje eu vi um vídeo, um cara entrando no mercado pegando quase 10, 15 coisinhos de álcool gel, potinho de álcool gel. Puxa, e as outras pessoas? Que atitudes que a gente vai ter para mostrar a diferença agora? Né? Como que eu vou mostrar que eu estou mais preocupado com a vontade de Deus agora e não com a minha vontade? Amém? Isso nos ensina então que como igreja, acho que eu já li essa parte, né? Buscando aquilo que para Deus é importante para o corpo de Cristo, eu sei. Ok. Então vamos lá. Quinta e última pergunta. Por que a igreja primitiva era tão alegre? Por que a igreja primitiva é tão alegre? E aqui nesse